Oi, queridas pessoas, vamos para o vídeo. As empresas precisam evoluir e avançar sobre qualidade dos serviços e produtos diariamente. As certificações internacionais ajudam realmente as empresas a surpreenderem os seus clientes e a crescerem? Olá, querida pessoa de Deus! Hoje estou aqui com um desafio para mim e para você. Você está satisfeito com a qualidade dos produtos e serviços que você tem adquirido para sua casa, para sua empresa e para sua vida? Se a resposta for não, vem comigo para esse vídeo. Se for sim, deixa no comentário hashtag as empresas que você tá tendo aí e está satisfeito. Eu tô precisando de indicação. Não tá sendo essa a minha realidade. Quem me conhece na vida pessoal sabe o quanto eu enfrento problemas com qualidade. Gente, eu já tive problema com qualidade com tudo dentro da minha casa, com carro, com tudo. Então indica aí eu falo que eu atraio. E aí eu vou compartilhar com vocês essa minha experiência na área de certificação de empresas, na área da qualidade, e vou falar porque eu sou apaixonada com essa área, né? Então um pouco daquilo que surge, a diferença entre uma empresa que realmente quer ter resultado com a certificação e outra que não tem. Primeiramente, você precisa entender de como surge a necessidade de certificação dentro das empresas e como isso deve ser trabalhado para trazer resultados para a sua organização. Miriam, mas como que tudo começa? Conta pra gente. E aí eu vou lembrar um pouquinho como que acontece aqui no Brasil. Infelizmente ou felizmente, não sei, a direção da gente dar essa certificação, tá? Certo ou não, a ISO é uma organização não governamental que surge em 1948, pós-Segunda Guerra, para facilitar a coordenação unificada internacional dos padrões internacionais. Então a missão da ISO era criar e padronizar regras para o capitalismo e a concorrência no mundo. E aí, nos dias atuais, as certificações é um requisito comercial. E aí uma ilusão a pensar que foi a diretoria que acordou num belo dia e falou assim: a nossa prioridade vai ser investir na implantação de um sistema de gestão belo, vigoroso. Não, acontece da seguinte forma, tá? Na maioria das empresas que eu já fui, tá? Vem a necessidade através de um cliente. O cliente conhece o portfólio da empresa, né? Encanta pelas soluções que aquela empresa tem e aí fala com a empresa: vamos negociar, né? E aí vem lá, por exemplo, o diretor, né? Ele fica feliz e ele quer concretizar. E aí o cliente questiona ele assim: você tem um certificado na sua empresa da ISO 9001? E aí o diretor entra em pânico, aquele silêncio, né? O cliente fica lá assim: alô, alô, alô. E aí o diretor fala assim: não, nós estamos tirando, né? E aí começa a correria para tirar o certificado. Eu já tive clientes que me ligaram e falaram assim: Miriam, que dia que você traz o documento da certificação para mim? E aí eu tenho que ir lá e o meu papel enquanto consultora é justamente, né, mudar todo esse cenário. Né? Por mais que a história da qualidade tenha começado de uma forma, digamos, estranha, né, pela uma exigência do cliente, eu não vou mudar o passado, mas eu vou mudar e vou posicionar o final dessa história. E aí a qualidade pode ser um agente de transformação dentro das empresas, inclusive na sua vida, né? E aí eu tenho que entender que eu não estou indo ali para atender a ISO, eu estou indo ali para criar um sistema de gestão que vai fazer a minha empresa crescer, aprimorar, evoluir, pensando nos ajustes a serem feitos em prol do meu cliente, né? E isso é muito importante. Tem que agregar e tem que gerar valor para o meu cliente, porque sem ele eu não vivo. E aí eu preciso trabalhar essa qualidade com todos os envolvidos, inclusive com a alta direção, com sócios, diretores, todos os níveis. Eles precisam tomar um tom mais estratégico e participar e falar essa linguagem da ISO dentro das empresas. E aí a gente precisa entender, o sistema de qualidade, para ser bem implementado, precisa começar e terminar no cliente. O sistema de gestão deve ser montado de fora para dentro. O cliente é o principal invocado aí, né? E aí a gente vai criar para atender as expectativas e necessidades desses clientes. Aquilo que é explícito e implícito. Hoje eu aprimoro mais ainda para implementar um sistema de gestão de qualidade dentro das empresas. Eu falo que a empresa, para montar um bom sistema de gestão, tem que atender as necessidades e expectativas dos stakeholders, das partes interessadas.
né? Então eu tenho que ir lá conversar com a minha diretoria, explicar, ver como que esse sistema todo vai trazer benefício, né? Da implementação da ISO, né, na empresa. E aí procurar conversar sobre novos clientes, o que pode ser atendido, ou de um novo tipo de serviço para ser entregue, até quando isso vai representar um faturamento dentro da empresa. E aí eu tenho que falar na linguagem da alta direção. Então você sabe que está falando de requisitos, expectativas e necessidades, mas eu estou falando na linguagem da alta direção. Eu não vou ficar falando sobre a norma, mas na ótica que gera resultado para o negócio. E aí eu sempre falo nessa linguagem da alta direção. A alta direção quer saber o seguinte, com a implementação da ISO, o que vai gerar de valor, né, para o negócio. Outra dica aqui é a mudança da postura do SGQ dentro das empresas, tá? A gente precisa ser mais estratégico. O sistema de gestão, teoricamente, e eu espero que praticamente também, abraça toda a organização. Logo, ele é fonte de conhecimento para tomada de decisão estratégica. O sistema de gestão vai gerar dados, informações, instrumentos para tomada de decisão e gestão de risco. A qualidade não pode estar desassociada das estratégias, tá? A estratégia está intimamente ligada aí com o cerne de quem é essa organização, né? Do quanto ela é fundamental. E aí, quando eu for falar, por exemplo, de problemas como o sistema de gestão, como não conformidade, não faça lista de não conformidade para conversar com a alta direção. Traga no ponto de vista estratégico, tá? E aí, o quanto essas questões eu posso abordar esse tema, o quanto essas não conformidades estrategicamente são mais nocivas à empresa de forma a trazer custos para a organização, são recorrentes e que está afastando o nosso cliente. Fale com a alta direção de resultados, perdas e ganhos. Leve uma olhada quais pontos a mudar para melhorar o desempenho da empresa, atrair mais clientes, melhorar vendas, entregar produtos e serviços de qualidade. Na teoria, entenda que é a mesma coisa, mas na prática não. Isso porque o diálogo voltado ao negócio, o diretor se mantém a mentalidade estratégica e você cria uma ponte de desafios operacionais e táticos e estratégico. E aí a não conformidade você vai ser falado. É claro que alguns diretores vão querer saber da onde você chegou a essa conclusão. E aí você pode demonstrar suas não conformidades como evidência disso, né? Ou as incidências de riscos que se transformaram em problemas. O diretor vai ficar feliz, você tomar conta da prática e entender o lado dele. Para de atender a norma. Diretor nenhum tem tempo, paciência ou mesmo vontade para atender uma norma. Ele busca performance e resultado para a organização. Entenda isso. Você chamar o seu diretor para preencher uma planilha de partes interessadas, ele não vai arranjar tempo para você. Agora, se você chamar ele, olha a estratégia de virada de chave. Olha aqui os cliques que eu tô te ensinando pela toda a minha experiência em sistema de gestão integrado, tá? Você vai chamar ele para discutir novas fontes de receitas para o cliente, o aumento de resultados com as políticas de motivação dos colaboradores e até mesmo uma redução de custo para os fornecedores. Ele vai parar de te ouvir. Sabe por quê? Porque o diretor não paga salário com norma, gente. Ele precisa de clientes, colaboradores que criam resultado e trabalhem essas obrigações. Entenda que a norma apresenta diretrizes importantes para a performance do negócio. E quando for falar com a diretoria, a alta direção, fala da performance. Isso também está falando da qualidade da linguagem da alta direção. A postura do profissional da qualidade, existe uma série de caminhos para falar com a diretoria. Em cada empresa o dialeto vai ser diferente. Então você vai observar, aprender, justamente falar na linguagem da sua alta direção, trazendo aquele tom mais estratégico e tendo empatia com essa alta direção. Tá? E você precisa demonstrar como uma fonte de conhecimento estratégico. E a direção vai querer ter você sempre por perto e te ouvir. Vou te contar uma coisa bem prática minha. Quando eu errei, eu aprendi e avancei. Duas que me marcaram muito, muito, muito. Eu estava implementando o OSAS numa empresa. Nossa primeira reunião, eu estava explicando a norma para alta direção. Olha que erro, eu era muito nova na época, né? E aí eu estava falando a norma. E eu juro para vocês que eu estava lá falando o tempo todo sobre a norma, explicando, já devia ter, sei lá, meia hora
de reunião e eu falava, a Norma manda fazer isso, a Norma manda fazer aquilo, a Norma... O tempo todo, né? Muito nova, era a primeira empresa que estava implementando e tal, e o diretor levanta a mão, levantar a mão e vira para mim, Miriam, chama essa Norma lá, que a gente está precisando conversar. Ô, gente, naquele momento, eu juro que eu pensei que o cara tava me zoando. Juro. Depois eu vi que era sério, que ele não tinha entendido tudo aquilo que eu tava falando. Sabe por quê? Eu tava falando a linguagem que era melhor para mim, não na linguagem que era dele. E aí a falha naquela reunião eu fui aprimorar e melhorar na linguagem com que o outro precisa entender. E aí outra ocasião que me marcou muito, né, de eu entender a empatia de falar na linguagem da alta direção, foi um projeto que eu apresentei para o meu gestor, ele aprovou e ele falou comigo assim, Miriam, você vai levar esse projeto para apresentar para a alta direção. Eu era muito nova, estava numa multinacional, mais de 30 mil colaboradores, e aí meu projeto era implementar a ginástica laboral. Era uma empresa de automatização, ou linha de produção. E aí era para implementar a ginástica laboral de 10 minutos. Aí eu fiz o projeto, construí, né, me achando, né? E aí aquela questão, fiz uma apresentação linda. E aí fui, né, naquele dia, toda linda e maravilhosa, apresentar o meu projeto, né? Cheguei lá, marcado o meu projeto, me achando, né? Naquele dia, tava mega nervosa, né? Falando, apresentar para toda a diretoria ali, tremendo até a alma, respirando. Na época eu não tinha o autoconhecimento que eu tenho hoje, tá? E aí comecei a apresentar, gente, com, sei lá, 30 segundos que eu tinha falado, projeto e tudo mais, que era 10 minutos de implementação. Da ginástica laboral, o CEO da empresa me paralisa e fala assim comigo, Miriam, você sabe quanto que custa 10 minutos de produção nossa? Aí eu paralisei, né, gente, pensei com meus botões assim, eu falei pra ele não, eu tô aqui pra pensar na saúde do trabalhador e quem tem que saber 10 minutos de produção é você, se você não sabe, eu que vou saber, né? E aí eu virei pra ele e falei assim, não sei. Aí ele virou pra mim e falou assim, então eu vou paralisar. Você vai buscar essas informações, vai trazer essas informações do quanto a empresa vai precisar investir e qual o potencial de ganho que essa empresa vai ter, e aí a gente vai analisar a viabilidade ou não do seu projeto. Gente, eu juro que aquele dia foi um marco na minha carreira. Pensa numa pessoa que estava se achando e saiu murchinha. Aquele dia eu saí murchinha. Foi o pior e o melhor não da minha vida. Eu tenho uma gratidão muito grande por esse CEO até hoje. Naquele dia, gente, eu aprendi. E foi muito engraçado que foi dois episódios na minha carreira muito próximos. Tanto da questão do diretor que falou quem é essa Norma, chama ela lá, quanto dessa questão da apresentação. E eu aprimorei, eu avancei demais. Aquela Miriam lá de 2008, 2009, mais ou menos quando isso aconteceu, nessa atual de 2021 é outro. E eu consegui depois disso falar na linguagem do quem eu preciso negociar e persuadir. Eu falo que foi o melhor não. Juro que naquele dia eu fiquei mal, revisando tudo, eu achava que eu tinha melhor apresentação, que eu falava tudo, mas eu estava na melhor apresentação para Miriam. Eu aprendi ali que a comunicação assertiva, numa negociação e persuasão, a gente precisa falar na linguagem de quem vai receber, e não na melhor linguagem, na nossa opinião. E aí eu aproveitei para exercitar empatia com alguns diretores. Simplesmente não sabem ou estão sobrecarregados demais. Eles erram por ignorância mesmo, tá, gente? Então a gente precisa educar, ajudar e melhorar a linguagem e argumento para eles. Agora, se você vive a qualidade na sua empresa e houver desinteresse pela qualidade, satisfação do cliente, pela gestão, depois de você aplicar tudo que eu falei aqui, ou você vai estar numa bela enrascada. Tá? E aí eu falo com você, saia pela porta da frente. Tá? Escolha aí no primeiro momento, se você já fez tudo que eu falei aqui, né? Aprimorar, de buscar, de falar numa linguagem mais estratégica, escolha a saída pela porta da frente, tá? Mas primeiramente você tem que fazer tudo que eu te sugeri aqui para depois jogar a toalha, tá? E aí eu vou te convidar a entender como uma pessoa persuasiva, como aprender a convencer alguém.
Isso, inclusive, a gente já tem aqui no canal, tá? Sobre autocontrole, persuasão, negociação, justamente para você aprimorar os seus conhecimentos e melhorar nesse poder de negociação. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês, tá? Então, preste atenção, porque não adianta deixar as dicas se você não for colocar em prática, tá? Você precisa aprender, aprimorar e agir, testar, tá? Então, exercite 2 pontos, atenção e escuta. Para aprender realmente como ser uma pessoa persuasiva, você precisa saber o que o seu cliente potencial precisa. E a cadeia cliente-fornecedor dentro da sua empresa, tá? Ora você é fornecedor, ora você é cliente. Você tem que estimular essa cultura dentro da empresa. Entender as dores dos seus clientes são os pontos onde você vai tirar a base da sua argumentação para convencê-los que a sua solução é mais adequada. Para isso, preste atenção nas reuniões, no que seu cliente interno está falando, tá? Escute mais. Ouça o que eles precisem, né, para você tirar as conclusões e demonstrar, anotar, aprimorar e criar uma solução personalizada. Segunda, reconheça as necessidades do outro, né? Essa necessidade persuasiva vai validar aquilo que é possível, seu futuro cliente ali. Então, a importância que ele está falando, interaja e responda com essa credibilidade. O terceiro ponto, passe a credibilidade. É importante conhecer bem a solução que você vende, né? O tempo todo nós estamos vendendo a nossa credibilidade. Então fale seguro, apresente estatística, reforce essas informações de forma sólida. As técnicas de rapport, né, em venda são muito importantes para reforçar a emoção, a empatia, e o objetivo é vender a sua ideia. Quarto ponto, demonstre o seu comprometimento. Quando se fala com uma pessoa, né, ser mais persuasiva, o comprometimento com o atendimento é fundamental. Para vender algo a um potencial cliente, a proposta deve chegar de forma mais aberta, com flexibilidade para a gente ajustar. A gente tem que lembrar que é ganha-ganha, tá? Na posição de liderança, a gente precisa ter espaço para ouvir o nosso liderado, né? Isso é importante para o aprimoramento ali. Então, o compromisso que você deve demonstrar é que você entende a necessidade do cliente, da empresa, do seu liderado, para juntos vocês criarem essa maneira compartilhada. A equipe da empresa também pode colaborar com essas ideias, com essa defesa, né, de proposta mais persuasiva. Então, agora que você sabe esses primeiros passos, como ser uma pessoa mais persuasiva, vamos colocar em prática, tá? Vamos falar de técnicas psicológicas, de como uma pessoa mais persuasiva pode trabalhar? Primeiro ponto, inteligência emocional. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso e eu vou reforçar aqui. É uma necessidade que a gente tem de criar discurso mais convincente, saber a entonação de usar, os dados reforçar esses argumentos, né, que você vai falar ali. A inteligência emocional vai te auxiliar no entendimento das necessidades do outro, a você ter mais empatia no relacionamento, na questão do trabalho, da persuasão de forma mais natural, no ganha-ganha. Segundo ponto, linguagem corporal. O tempo todo eu tô falando, tá? Inclusive tem um livro que o corpo fala, brilhante para você entender, para você aprimorar. Cuidado com as expressões, com gestos, né? Braço cruzado, por exemplo, né? Vai dar uma expressão que você tá fechado para uma comunicação. E aí, antes de tudo, você precisa despertar e demonstrar esse interesse. Tá? Então, para ajudar a melhorar a linguagem corporal, use a técnica de espelhamento para gerar essa confiança. Miriam, o que é isso? Tente copiar sutilmente a expressão que o outro está. Você vai, um toque ali psicológico natural, entrar e facilitar a sua persuasão. Tá? Terceiro ponto, reunião presencial. Isso ajuda muito. Eu sei que a gente está aqui numa pandemia. Coronavirus! Em 2021, né? Mas, lógico, que se for possível, a presença é muito legal e gera uma autoconfiança, tá? Quarto ponto, tocar nas pessoas. Mas isso eu chamo um detalhe, cuidado, tá? Tem pessoas que não gostam, então eu preciso ter, inclusive, o rapport de entender isso. Mas essa proximidade e empatia com o ouvinte vai ser legal. Então, chegar a um cumprimento, né? O primeiro encontro, por exemplo, traz essa proximidade e isso é interessante. Quinto ponto,
ponto, escutativa. Exercitar a escutativa é uma maneira de como se tornar uma pessoa persuasiva, né? E é um guia aí a importância de eu ouvir. Escutativa é uma técnica de comunicação interpessoal que consiste realmente em escutar e se dedicar a prestar atenção no outro e no momento da interação. Sexto ponto, ritmo de fala, tá? Repara o quanto rápido você fala, quanto o cliente está te entendendo, a capacidade de uma pessoa persuasiva, o tom que você usa, né? Se está conectando naquele discurso com o poder de persuasão. Então, quando estiver falando, inclua pausas entre uma frase e outra, de uma forma estratégica, para dar tempo para outra pessoa pensar. Aumente um pouco o tom de voz para enfatizar aquelas palavras importantes. Você precisa encontrar esse equilíbrio de não falar nem rápido e nem devagar, justamente para transformar essa fala em algo bem dinâmico. Flexibilidade, né? É uma dica aí para vocês. Quanto mais flexível você for, melhor vai ser. É uma característica muito importante você aprender para ser uma pessoa persuasiva. O próximo passo é o nome próprio, que é para fechar a última dica aí, é sempre chamar a pessoa pelo nome. Isso traz reciprocidade, tá? E aí a pessoa ali se sente parte daquilo. Lógico que no dia a dia a gente gera e tem contato com várias pessoas. Então tenta anotar, fazer uma colinha para você lida com várias pessoas, para lembrar o nome daquela pessoa que você está conversando e manter envolvido ali na negociação, tá? E aí eu quero saber como que anda o seu poder de persuasão. Comenta aqui, fala comigo, qual aprendizado aqui você vai colocar em prática? Deixa a hashtag aí, Miriam me ensina, que a gente vai aprimorar. Acorda e viva o PDCA da sua vida. Curta esse vídeo, compartilhe pelo menos com 3 pessoas, né? Pra gente fazer o tsunami da transformação. Te espero no próximo vídeo. Vamos com tudo, seja a sua diferença. Um super beijo no seu coração. Até!